Olá, amigos! Esta invenção utiliza o som para controlar a temperatura de sua casa. Se você ficou tão intrigado quanto eu sobre este princípio inovador, aqui no Atec PT responderemos muitas perguntas e aprenderemos um pouco mais sobre isso. E o objetivo é simples: compartilhar com vocês todas as nossas descobertas. Do que realmente isso se trata? Neste vídeo, falarei sobre a bomba de calor termoacústica. Então fique comigo para descobrir esta extraordinária inovação. Mas o que é uma bomba de calor termoacústica e quais as vantagens que ela apresenta? A escolha de tal dispositivo não deve ser vista de ânimo leve. É importante respeitar alguns pontos antes de embarcar na aventura da termoacústica. Este tipo de inovação leva as nossas sociedades a adotarem comportamentos mais ecológicos, principalmente na gestão da temperatura. De uns tempos para cá, geradores termoacústicos chegaram às manchetes, especialmente porque não são os únicos. Os sistemas eletromagnéticos também representam uma possível solução para o planeta. Foi na França e também nos Países Baixos que a termoacústica entrou na linha de fogo. Uma startup francesa desenvolveu uma técnica para aquecer os interiores com som. Infelizmente, as bombas de calor tradicionais parecem ter dificuldades em se alinhar, uma vez que a eficiência da termoacústica se provou. Mas como a temperatura de uma casa pode ser controlada pelo som? E o que é uma bomba de calor termoacústica? A bomba de calor termoacústica é um tipo de tecnologia que permite tanto produzir eletricidade como fornecer calor, mas também frio. Ela usa o fenômeno da ondulação acústica para transferir calor. Isso parece um pouco confuso? Não se preocupe, vou esclarecer o assunto. Acima de tudo, você deve saber que uma bomba de calor termoacústica é um dispositivo eficiente em termos energéticos e muito pouco caro. E o princípio é simples: converter energia térmica em energia mecânica através da utilização de um efeito termoacústico. Para isso, a bomba utiliza um material adequado, que se expande e contrai quando sujeito a variações de temperatura. Esse movimento aciona uma pistola de ar ou pistão, que por sua vez aciona um gerador elétrico. Finalmente, o funcionamento de uma bomba de calor termoacústica baseia-se em dois elementos principais: a cavidade acústica e o dissipador de calor. A cavidade acústica é preenchida com gás, que pode ser oxigênio ou hélio. Um alto-falante é colocado em uma extremidade da cavidade, produzindo uma onda acústica que se propaga através do gás. Esta onda cria pressões alternadas no gás e variações de temperatura. O dissipador de calor fica na outra extremidade da cavidade. Quando a onda acústica atinge esse dissipador, cria variações de pressão. Isso leva também a uma variação da temperatura do gás. Os benefícios de uma bomba de calor termoacústica são numerosos. Acima de tudo, ela é mais rentável e eficiente. São, portanto, muito mais eficazes que a bomba de calor tradicional, porque captam grande parte da energia térmica disponível. E, posteriormente, essa energia é convertida em energia mecânica e elétrica, utilizável. Além disso, a bomba de calor termoacústica requer muito menos peças e componentes móveis. Isso contribui para reduzir seu custo, além de não utilizar nenhum combustível fóssil. Certamente, ela parece ser a melhor forma de aquecer e arrefecer a sua casa. Porém, é importante não embarcar na aventura sem ter levado em consideração um certo número de elementos. Para começar, é necessário optar por um dispositivo adaptado ao tamanho do interior, mas também às suas necessidades. Também é essencial verificar o nível sonoro da unidade externa, bem como da unidade interna. Também é essencial verificar o nível sonoro da unidade externa e interna. Isso ajuda a evitar o estabelecimento de um incômodo que pode ser muito difícil de suportar a longo prazo. O objetivo de escolher uma bomba de calor termoacústica é economizar energia e reduzir a pegada de carbono. Portanto, é necessário prestar atenção ao seu desempenho energético. E é claro que a qualidade da marca, bem como as opções de garantia, não devem ser negligenciadas. E por fim, a ajuda de um profissional no assunto pode ser mais vantajosa. Como eu disse há pouco, a bomba termoacústica faz parte de uma abordagem ecológica. Há vários anos que essa questão ambiental ocupa um lugar primordial nas nossas sociedades. Como resultado, tal instalação permite se aproximar de uma transição climática mais verde. As regulamentações relativas a substâncias com impacto climático se tornaram mais rigorosas nos últimos anos. No entanto, a bomba de calor termoacústica se enquadra perfeitamente nessa perspectiva de proteção ambiental. É verdade que muitas alterações climáticas representam uma ameaça real para o planeta.
Isso inclui a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa. Todos esses fenômenos derivam do aquecimento global, resultando de certas substâncias que destroem a camada de ozônio e contribuem para o aumento do efeito estufa. As substâncias que destroem a camada de ozônio são mais conhecidas como ODS e são responsáveis pelo buraco de que tanto falamos, e foram descobertas no final de 1985. Esta degradação real reduz muito a qualidade da filtragem dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. A maioria das substâncias que destroem a camada de ozônio são potentes gases com efeito de estufa, além dos gases fluorados, que são igualmente responsáveis pelo aquecimento global. Destinam-se, portanto, a garantir a sua utilização, ao mesmo tempo proibi-la. Um grande número de compromissos neste sentido foram assumidos pela comunidade internacional no âmbito do Protocolo de Montreal. Ele visa eliminar a produção e também o consumo dessas substâncias. O Protocolo de Kyoto também está no centro disso. Ele pretende limitar as emissões de gases do efeito estufa. Pensando nisso, os geradores termoacústicos ocupam o centro das atenções. Um gerador deste tipo foi pensado na década de 1980. Hoje em dia, muitas empresas na França e na Holanda estão interessadas nele. A empresa holandesa de equipamentos de energia, Energia Azul do Coração, projetou um protótipo com capacidade de 3 kW. Durante o ano de 2024, ela espera comercializar um sistema de 6 kW, destinado a ser integrado numa bomba de calor para residências. Na França, uma startup está promovendo a industrialização de um sistema semelhante para o início de 2024. Do ponto de vista ecológico, os sistemas eletrocalóricos também representam uma solução possível. Eles são baseados no acoplamento de uma polarização de um material dielétrico e de um campo elétrico. Os primeiros protótipos de sistemas eletrocalóricos nasceram na década de 1990. Sistemas baseados em cerâmica ou polímeros em camadas finas atingem então uma diferença de temperatura entre fontes frias e quentes. Em 2020, esta diferença foi duplicada graças a um capacitor multicamadas de chumbo, escândio e tântalo. Mas qual o futuro deste sistema? Hoje em dia é a França que mantém o monopólio das bombas de calor termoacústicas. A startup francesa que leva o nome de Equium afirma produzir aquecimento com som. Mesmo que isso pareça loucura, este sistema parece mostrar resultados incríveis. É provável que você analise a questão muito rapidamente a fim de equipar o interior de sua casa com as mais recentes bombas de calor termoacústicas. Oferece, portanto, uma bomba de calor silenciosa e ecológica, capaz de produzir calor através de ondas acústicas. Este curioso sistema é um verdadeiro desafio ambiental. Suas bombas fazem o mesmo trabalho que os compressores normais. Uma onda acústica é comparável ao movimento de um gás em torno de um ponto fixo, que comprime e aquece. Ao retornar à posição inicial, o gás se expande e esfria. A empresa optou por usar apenas hélio, que é um gás neutro e particularmente eficaz em termos de transferência de calor. A empresa afirma, portanto, que seu equipamento oferece a mesma eficiência de uma bomba de calor convencional. As temperaturas atingidas por este sistema podem ser muito superiores às alcançadas pelas bombas existentes, especialmente porque não é utilizado gás refrigerante. As temperaturas podem, portanto, ser muito altas ou muito baixas. Por sua vez, as bombas tradicionais usam refrigerantes com temperatura limitada. Isso corresponde à temperatura de mudança de fase do refrigerante, ou seja, quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso. A empresa francesa também garante que seu sistema é totalmente silencioso, apesar da utilização do alto-falante gerador da onda acústica. Seja como for, esta ideia particularmente inovadora provou repetidamente a sua eficácia. É verdade que a bomba de calor termoacústica requer muito pouca manutenção e seria programada para ter uma vida útil de 30 anos. Esse sistema parece ser muito mais eficiente que um radiador. Com 1 kW de eletricidade, 2 kW são retirados do exterior e 3 são devolvidos à casa sob a forma de calor. Ao usar eletricidade descarbonada, o volume de CO2 utilizado é quase reduzido a zero. Ela pode também ser muito rapidamente utilizada para ar-condicionados. A comercialização desses sistemas não deverá demorar mais, e os argumentos apresentados estão em grande parte ao seu favor. Como certamente você já percebeu, o sistema de bomba de calor termoacústica é inovador e suas vantagens são inúmeras. Ele responde eficazmente às diversas questões ecológicas que são essenciais hoje em dia, e ao grande número de regulamentos que regem as questões ambientais.
Algumas soluções são possíveis, enquanto outras não. Em qualquer caso, a startup francesa decidiu criar aquecimento com som, e essas bombas parecem superar em grande parte as bombas tradicionais em todos os níveis. Mas será que esta bomba de calor se tornará realmente mais popular?